Oi, aqui é a Pro Camille e hoje nós vamos ter uma aula sobre discurso direto e indireto, destinado para concurseiros e concurseiras. Então vamos iniciar. Com o discurso direto, ele é a fala do personagem e é escrita de forma direta. Por exemplo, a aluna afirmou: "Preciso estudar para a prova". Essa frase ela está no discurso direto. O personagem está falando diretamente. O discurso direto, ele introduz com o verbo de elocução, seguido de dois pontos e mudando de linha para um novo parágrafo. Iniciando esse novo parágrafo com uma travessão, que indica a mudança da voz do narrador para a voz do personagem. E essa fala é em primeira pessoa, do eu ou nós. Então vamos ver. A aluna afirmou. Afirmou é o verbo de elocução. Preciso estudar para a prova. No comecinho da frase, no preciso, tem o travessão. E essa frase ela está em primeira pessoa, sendo essa frase do travessão a fala do personagem. E a parte de cima, a aluna afirmou a fala do narrador. O discurso indireto é a fala do personagem que é escrita por meio do narrador do texto. Por exemplo, a aluna afirmara que precisava estudar para a prova. Então, quem está falando é o narrador, não mais o personagem, por isso é indireto. Então, ele também se introduz com o verbo de locução e ele muda da voz do narrador para a reprodução da voz do personagem, mas também é feita pelo narrador. Ou seja, o narrador vai estar falando a voz dele e a voz do personagem. E essa frase ela é em terceira pessoa, ou seja, ele, ela, eles e elas. Então aqui, a aluna afirmara, ela afirmara que precisava estudar para a prova. Afirmara é o verbo de locução e essa frase ela está em terceira pessoa. Agora vamos para algumas questões de concurso que normalmente caem. Todas essas questões que eu peguei são mais recentes, eu quis pegar questões próximas para não sair tanto da realidade. Então vamos começar. Questão número 1. O superintendente em ofício respondeu à baleia que não podia fazer nada, segundo parágrafo. Ao se transpor o trecho acima para o discurso direto, o verbo sublinhado assume a seguinte forma. Então, nessa questão, a gente tem que passar para o discurso direto. Então, vamos ver. Letra A, pudesse. Letra B, possa. Letra C, poderia. Letra D, pude. Letra E, posso. Quando a gente vai passar essa frase para o discurso direto, o superintendente ofício respondeu à baleia que não posso fazer nada. Então, o correto seria a letra E. Questão número 2. Desconhecida? Perguntou ele, linha 8. Esse trecho, ele é exemplo de discurso. Que tipo de discurso esse trechinho está dando um exemplo? Então, letra A, direto. Letra B, indireto. Letra C, indireto livre. Letra D, indireto livre. E letra E, direto, indireto. Gente, como a gente aprendeu, quando tem fala de personagem, é discurso direto, letra A. Questão número 3. Analise as descrições e associe com o tipo de discurso correto. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. O narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Letra 2, perdão. As falas dos personagens e do narrador podem ser confundidas. E 3. O narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. Então vamos ver. Discurso direto. Qual dessas três tem um discurso, é uma característica do discurso direto? A 3, né, gente? O narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem, certo? E o discurso indireto? A 1
O narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo as suas palavras, ou seja, dizendo as suas palavras. E o discurso indireto e livre, que sobrou, é o 2. As falas dos personagens e do narrador podem ser confundidas, certo? O discurso indireto e livre nada mais é do que uma mistura do discurso direto com o discurso indireto. Assinale a alternativa que indica a correta transposição do trecho a seguir para o discurso indireto. Considerando que o autor do texto fez a pergunta a cada leitor diretamente. Você já teve essa sensação? Então aqui a gente tem que passar para o discurso indireto. Então vamos ver. A. O autor perguntou se eu já tinha tido essa sensação. B. O autor perguntou se eu já teria essa sensação. C. O autor perguntou se eu já teria tido essa sensação. D. O autor perguntou se vocês já teriam essa sensação. E letra E. O autor perguntou se vocês já teriam tido essa sensação. Bom, gente, nessa questão, a alternativa correta é a letra A. O autor perguntou se eu já tinha tido essa sensação, certo? Por fim, a última questão. Não, disse-lhe, deixe-me saber de tudo por boca do próprio réu. 19º parágrafo. Ao se transpor o trecho acima para o discurso indireto, o verbo sublinhado assume a seguinte forma: A. Deixou. B. Deixaria. C. Deixe. D. Deixava. Ou E. Deixasse. Certo? Quem respondeu a letra E? É a letra E. Deixasse. Gente, nós chegamos ao fim dos nossos estudos. Eu espero ter contribuído para a sua preparação para o concurso. E por hoje é só. Segue meu canal, deixe seu joinha e se inscreva para mais novidades que eu vou estar postando.